Boa noite a todos. Sou Priscila Coller, do PK Cursos e Terapias. E hoje vamos dando continuidade ao nosso estudo, ainda no capítulo 1, que tem o título de O que é o caminho. Então, ele continua, o guia, falando sobre a positividade e a negatividade, que são uma única corrente de energia. O que será isso? Negativo e positivo não são dois aspectos de energia e consciência. São uma única e mesma energia. Ou seja, não existe positivo e negativo como se fossem duas coisas separadas. Não existe isso. É como se fosse um grande termômetro, né, energético. Então, ou tem mais ou tem menos, mas a energia é a mesma. Então, quando a gente fala em ódio, por exemplo, nós não estamos falando numa energia que não tenha nada a ver com o amor. Tem a ver com o amor, só que seria a energia do amor de uma outra forma, né? Com menos daquela intensidade daquele sentimento que faz com que o nosso coração transborde, né? O ódio também faz o coração transbordar, não é mesmo? Só que uma emoção, ou melhor, um sentimento que ele tem, é como se ele fosse o oposto daquele sentimento que é o amor. Porém, são a mesma energia. Então, estamos falando da mesma coisa, tá? Então, talvez seja por isso que todas as pessoas, até aquelas mais cruéis, têm a possibilidade de nutrir o amor dentro de si, de crescer, né, com esse amor que tem lá, nem que seja um pinguinho de amor, tem lá, né, porque existe aquele grande termômetro, aquela energia toda, existe naquela pessoa. E aí sim a gente pode pensar, olha, um dia essa pessoa ela vai sentir esse amor, talvez o amor universal, né? Nós não sabemos ainda exatamente o que é realmente o amor. Nós não podemos dizer que a gente sabe o que é o amor. Nós não sabemos qual é o limite, se existe limite para esse sentimento, né? O que a gente sabe é que nós estamos experienciando nessa energia. E em muitos momentos a gente fica entre o que a gente chama de amor e entre o que a gente chama de raiva, de ódio. Todos nós acabamos sentindo essa raiva uma hora ou outra. Ninguém está livre disso, né? Porque nós estamos no nosso aprendizado de vida. Então, não tem como nós ficarmos nos julgando ou julgando as outras pessoas, por mais que seja difícil. Principalmente em momentos como esse que nós vivemos, em que nós vemos muitas pessoas cruéis no mundo, nós ficamos sabendo dessa crueldade muito mais facilmente, porque nós temos a internet, né? Nós temos esse meio de comunicação que nos mostra o que acontece pelo mundo em lugares mais distantes. Lá no outro lado do planeta, a gente tem informações e a gente vê o que acontece, né? Então, parece que as pessoas estão piores hoje, mas na verdade é que nós acabamos vendo mais facilmente o que antes não se via. Então, para a gente, quando a gente vê a crueldade acontecendo na nossa frente, ainda é muito difícil que a gente entenda ou que a gente releve aquilo. É difícil mesmo para nós. Por quê? Porque nós estamos ainda galgando aí a nossa escada da evolução, não é? Se fosse assim, algo muito impossível, não haveriam, então, esses espíritos superiores, esses mentores espirituais, mentores extrafísicos, né, que estariam zelando por nós, zelando por um planeta onde existe ainda tanta crueldade, não é mesmo? Então, se existe, é porque eles acreditam que desse planeta ainda sairão
muitas almas melhores daqui desse planeta. Eles acreditam. Então, realmente, nós podemos ter essa esperança de um mundo melhor. Nós podemos ter essa esperança, mesmo porque o planeta está evoluindo, né? Tudo evolui, tudo. É um ciclo, né, que nós passamos. Nós sempre estamos evoluindo. Então, sempre tem um início e o fim. Sempre existe um ciclo, né? E nós passamos por isso. Na nossa vida, nós passamos por isso. A natureza passa por esses ciclos de início, meio e fim. As plantas, elas também passam por esse ciclo. Enfim, tudo que existe na natureza e nós também. O planeta não poderia ser diferente, né? Ele também está evoluindo, ele está no seu momento de ficar mais sutil, cada vez mais sutil. Então, para estarmos aqui nesse planeta, nós precisamos sim cuidar da nossa evolução. É importante. É importante que a gente entenda que existe esse grande termômetro, né, que se chama amor, essa energia, e que ela é única. Não existe outra energia que não seja o amor. E tudo acaba sendo proveniente dessa energia do amor, né? Porque ela é a grande energia que existe aqui. Então, só podemos transmutar o negativo que existe em nós se assumirmos a existência e a responsabilidade por ele. Essa frase tirada do livro é muito interessante, porque quando a gente assume o nosso lado negativo, entre aspas, né, aquele negativo, não porque é ruim, mas dentro daquele termômetro, né, aquele que tem um pouco menos, né, é a nossa sombra, aquilo que a gente não aceita, aquilo que a gente não quer ver, aquilo que a gente muitas vezes sente até vergonha, não é? Porque a gente quer ser melhor. Então, quando a gente olha para o nosso lado, que é a sombra, e ao invés de querermos esconder isso, nós vamos então ter responsabilidade por isso, ao invés de querer jogar ali para debaixo do tapete, a gente vai ter responsabilidade por isso. É quando assumimos a responsabilidade por aquilo que somos, do jeito que somos. Quando a gente faz isso, a gente passa a aceitar mais aquelas nossas questões internas, que antes nos incomodavam tanto, talvez ainda nos incomodem. Talvez essas sombras venham nos assediar, não é mesmo? Elas vêm nos assediar, mas a gente olha para elas com acolhimento. E o que é esse acolhimento? Vamos aceitar isso, porque isso sim é certo? Não, não é que isso é o certo. Isso apenas é o que é. Existe. E o que nós vamos fazer com isso, não é? Eu gosto muito mesmo de dar exemplos de crianças, né? Porque as crianças, elas são aqueles seres em desenvolvimento que fazem aquilo que elas gostam, que elas querem, elas não fingem o que elas não são, elas são o que elas são impetuosas, se elas precisam chorar, elas choram, se elas precisam rir, elas dão risada. Se elas não gostam da gente, elas dizem ali, sem rodeios, elas dizem pra gente, que elas não gostam da gente, não é? Elas são autênticas. E dessa forma, todo aquele conteúdo que está no nosso inconsciente. Ele não liga para as nossas ideias, né? Sobre o que a gente acha certo, o que a gente acha errado. O que a gente é lá dentro da gente, que quer vir para o mundo, é o que é autêntico. E como uma criança, nem tudo que a criança faz, a gente vai deixar ela sair correndo para fazer. O que a gente faz com isso? A gente acolhe essa criança, a gente explica para ela que, olha,
O melhor caminho talvez não seja esse, a gente vai conversar com essa criança, explicar logicamente de uma forma que ela compreenda, com um linguajar que ela compreenda. Qual é o linguajar do nosso inconsciente? É o processo simbólico, não é o processo racional, não é o racional, né? É o sentir que é o processo do nosso inconsciente. As nossas sombras, elas vão conversar muito melhor com a gente quando a gente fechar os nossos olhos e sentir essas sombras. E entender que elas existem, tratá-las não como se elas fossem umas doenças contagiosas que precisam ser deixadas ali. A gente não trata assim uma criança, a gente trata? Não. A gente conversa com ela, a gente acolhe, a gente explica, a gente brinca com ela. Muitas vezes ali naquela sombra tem a nossa criança interior, aquela criança que sofreu lá na infância. Está lá. Ela está vindo o tempo todo, são as nossas sombras. Então, é um universo de conteúdos simbólicos que existem dentro do nosso ser. Não tem como a gente fazer de conta que não existe, né? E tudo que vem assim, dessa forma, impetuosa como vem, os nossos instintos, aquilo que a gente quer mais profundo do nosso ser, precisa ser acolhido e aceitado mesmo. Precisa ser visto. Porque aí sim a gente pode encontrar o que fazer com isso que chega até nós, né? Com esses gatilhos que acabam trazendo essas questões que a gente não quer ver, mas que estão o tempo todo aí, agindo sobre nós. A relutância em ser autêntico consigo mesmo aplica-se até mesmo a pessoas mais honestas. Então, aquelas pessoas que dizem que são autênticas, que realmente fazem o que sentem, até elas podem estar correndo esse risco de estarem colocando algumas sombras mais profundas ali para debaixo do tapete. Então, não é porque a gente está nesse caminho de sermos mais autênticos, de olharmos para as nossas sombras, de acolhermos tudo isso, conversarmos com elas. Não é porque a gente já faz isso que nós fazemos isso com tudo. Sempre existirá algo dentro de nós que está ainda a ser descoberto. Eu achei até legal quando eu editei a última aula e eu me ouvi falando, né, das tangerinas. Eu achei muito interessante, né? Somos tangerinas, realmente, somos essas tangerinas azedinhas, né? Então, sempre a gente vai encontrar alguma surpresinha aí dentro dessas tangerinas, né? A gente vai encontrar ali uma sementinha, a gente sempre vai encontrar alguma coisa ali dentro para que a gente possa trabalhar. Basta que a gente procure. Quando a gente começa a procurar, a gente começa a encontrar dentro de nós. E quando a gente começa a procurar, é como se lá dentro, nossa, eu posso ser visto agora, é agora. E não é uma conversa assim, racional. Não, é uma conversa que não precisa de palavras. É um sentir. Quando eu sinto que eu quero desabrochar, pronto, eu começo a desabrochar, começa a vir tudo. Basta que eu queira. Porque é só isso que o nosso ser interno está esperando, que a gente se abra para que tudo isso possa começar a vir e nos ensinar, né, nos mostrar os caminhos. Uma pessoa pode ser notada por sua honestidade e integridade num nível, porém podem existir níveis mais profundos onde isso não ocorre. Ou seja, né, ele está dizendo aqui que vamos procurar que, mesmo a gente achando que já está ótimo, maravilhoso, incrível, sempre vai ter algo lá dentro que precisa ser visto e precisa ser trabalhado. Imagem, se vai mudar agora de tópico,
imagens ou conclusões errôneas. Concepções errôneas formam-se desde a infância nesses níveis ocultos e inconscientes, que é aquilo que eu falei, a nossa criança interior, né? Quando a gente é uma criança, nós não temos muito como entender o que acontece ao nosso redor. Nós somos crianças, nós temos poucas experiências de vida, nós temos referências que são nossos pais ou os nossos cuidadores, pessoas que estão à nossa volta, né? Parentes, enfim, a vida que a gente leva, os locais onde a gente frequenta, tudo isso é parâmetro para que a gente vá construindo os nossos aprendizados. Mas quando a gente é criança, isso tudo é muito pouco. Então, quando crianças muito novas, né, com bem pouca experiência, acabam passando por situações muito conflitantes, essas crianças arrumam um jeito de lidar com isso que vem, né? Elas administram esses conteúdos que chegam até elas de uma maneira ou de outra, e da forma como elas conseguem continuar seguindo o seu caminho. Porque o ser humano, ele tem sempre, é como se fosse uma atração, um ímã, né? Atraindo para a jornada de vida e para o crescimento. Então, a criança, até um bebê, ele sempre vai encontrar um jeito de conseguir administrar de alguma forma situações para que ele consiga avançar na sua vida. É o que a gente faz. A gente sempre vai procurar um jeito de seguir a nossa vida, a nossa trajetória, para que a gente possa continuar no nosso caminho, né? Na nossa evolução. Então, muitas vezes, dependendo do nosso conhecimento, da nossa experiência, nós vamos administrar melhor ou não tão bem as situações que chegam até nós. E tudo isso vai depender de tudo que a gente aprendeu. Então, imaginem uma criança que não tem muitas experiências, também não tem muitas referências, né? Como elas vão enfrentar certas coisas que acontecem? Aí, o que o próprio aparelho psíquico vai fazer? Ele vai se proteger. Então, naqueles momentos em que a criança não tem essa maturidade para administrar certas coisas, o que acontece é que tudo começa a ficar reprimido. Aquelas frustrações, né, aqueles traumas, tudo aquilo começa a ficar reprimido, porque é uma forma de se defender, é um mecanismo de defesa para que essa criança consiga seguir no seu caminho evolutivo, para que ela consiga crescer. Tá? Então, esse é um mecanismo que nos defende. E muita coisa lá da infância está lá, reprimido dentro de nós. A gente nem imagina o quê. Não vem aqui para a consciência. Não vem. Só que quando a gente começa a mexer lá no nosso passado, quando a gente começa a agir de forma mais autêntica, a não se sentir mais tão envergonhados pelas coisas, né? Sei lá, coisas que a gente já viveu, ou coisas que a gente tenha feito. Quando a gente passa apenas a assumir as responsabilidades, o que acontece é que coisas ali que estavam reprimidas começam a emergir aos poucos. E aí, tudo aquilo que precisa vir, vem no momento certo. Não é que vem tudo de uma vez. Não, vem no momento certo. No momento que precisa vir. No momento que, puxa, agora, olha, agora isso aqui já encontrou o caminho para vir para a consciência, não é? Então, nada vem naturalmente se não for para nos ajudar. E é nesse momento que a gente entra em contato com essas sombras. Aquilo que ficava inconsciente passa a ser visto no consciente. E aí sim a gente começa a trabalhar esses conteúdos que chegam até nós, a compreendê-los. Então, quando vem isso, a gente não pode ficar querendo jogar de volta lá. Não é? Porque o que a gente faz dessa forma? A gente está rejeitando aquilo que é nosso.
E quando a gente rejeita o que é nosso, na verdade, a gente está se rejeitando, não é? Não são os outros que estão nos rejeitando. É a gente mesmo que está exercendo essa rejeição contra nós mesmos. E aí começa uma série de coisas a acontecer, inclusive no nosso corpo físico, que ocorrem, então, as doenças, né, psicossomáticas que existem aí, estudadas e trazidas hoje em dia, que estão aí para que a gente possa conhecer, né? Existem muitas dessas doenças que vêm para o corpo, porque é preciso que isso se manifeste, tá? Então, muito do que está oculto, aos poucos, começa a estar aqui no nosso consciente, à luz da consciência, né? As crenças formadas a partir da infância, profundamente arraigadas e que se transformam em padrões rígidos no ser, são chamadas de imagens pelo guia. Então, o guia ele usa essa nomenclatura. Tudo aquilo que foi, que nós aprendemos, geralmente lá na infância, que ficou arraigado, que ficou preso, que ficou reprimido lá, está dentro de nós, que norteia a nossa vida, essas crenças, isso tudo que a gente acredita, mas que a gente nem tem consciência, ele chama de imagens. Então, é bom a gente guardar essa palavra, entendendo o que é, porque provavelmente ele vai usar isso aí no decorrer do livro. Então, uma imagem é feita de concepções errôneas, de sentimentos distorcidos e de bloqueios físicos. Então, essas imagens que ele está dizendo, por que será que ele usa o termo imagem, né? Imagem é algo que a gente vê, né? Vamos pensar, a imagem de um objeto. A gente está só vendo ali uma imagem. Mas quando a gente pega o objeto, quando a gente segura, quando a gente sente a sua temperatura, ele está na nossa mão, ele já não é mais só uma imagem, ele é um objeto. Então, imagem, a gente pode entender como algo que ele pode parecer ser uma coisa, mas quando a gente pega e vê aqui de forma bem clara, pode ser outra. Então, imagens podem ser realmente falsas. Elas podem trazer uma ideia falsa, uma ideia que não seja tão fiel à realidade, não é? Por isso que ele diz aqui que trazem sentimentos distorcidos. Distorcidos por quê? Porque, na verdade, aquilo que ficou distorcido não era a verdade absoluta, não era a verdadeira realidade. Era uma imagem distorcida, e que nós ficamos aqui trazendo no decorrer da vida, até tem gente que morre com essas imagens, lá na velhice, nunca deixou de acreditar naquilo, aquilo ficou preso na pessoa, e ela vai seguir com aquilo, até chegar um momento, em algum momento da sua vida, lá a vida pós-morte, enfim, quando acontecer, até que chegue o momento dela entrar em contato com aquilo, não é? Agora, tudo que a gente puder entrar em contato aqui mesmo, no aqui e agora, para nós é super interessante, porque nós vamos crescendo e vamos vivendo sem tantas imagens, mas sim com realidades para nós, né? Sem distorcer tanto, sem ter bloqueios físicos. Doenças psicossomáticas são bloqueios físicos. Aí nós podemos dizer também bloqueios energéticos, não é? Bloqueios nos chakras, tudo isso é geralmente trazido pela parte emocional, né? Então, uma conclusão tirada de uma percepção distorcida é uma conclusão errônea. Então, se eu percebo algo que é distorcido, então eu percebo aquilo que é distorcido, vai me trazer uma conclusão errônea, também distorcida. Então, quantas serão as conclusões distorcidas que nós temos no decorrer da nossa vida? Quantas serão?
não é? É possível que a gente comece a ficar mais atento à nossa vida, àquilo que a gente acredita, àquilo que nos faz sofrer. Por que nos faz sofrer? Né? O que é isso que me faz sofrer e por que eu sofro? Por que eu preciso sofrer por isso? Né? Do que realmente se trata? Para que eu possa realmente colocar à minha frente e perceber que não tinha que sofrer, não tinha o conteúdo para que causasse todo esse sofrimento. Às vezes a gente fica sofrendo por coisas que a gente aprendeu, mas a gente só assimilou, a gente não refletiu para ver se aquilo realmente fazia sentido. É igual o que dizem, né? Aqueles ditados populares, aquelas coisas que as pessoas falam. Se você tomar leite com manga, você pode ficar doente. Eu ouvi muito disso. Onde está a realidade disso? Né? Eu fui pesquisar, eu entendo, isso é algo que realmente faz sentido, que existe. Não, as pessoas só acreditam, não é? Passar debaixo da escada dá azar. Quem falou isso? Onde está escrito isso? Por quê? Então, exemplos bobos, né? Mas para ilustrar que às vezes a gente acredita em coisas, a gente enfia na nossa cabeça certas coisas. Por quê? Porque a gente ouviu de outras pessoas, né? São como mitos. E aí a gente vai carregando para frente, vai passando para outras pessoas, e isso vai correndo, né? Como se fosse uma verdade absoluta, só que não é. E a gente vai sofrendo por coisas que não existem. Então, precisamos sempre estar o quê? Atentos à nossa vida, né? Ao que a gente acredita. Então, por exemplo, aqui no livro, né, ele traz esse exemplo. O menino pode receber imagens distorcidas sobre o não demonstrar sentimentos através do choro. E isso pode ser fortalecido pela massa social, que denota o choro masculino como o sinônimo de fraqueza. Então, é aquela velha história, homem não chora, né? Que a gente já ouviu muito. Homem não chora, mas quem disse que homem não chora? Não é mesmo? Da onde isso surgiu? E isso vem sendo reforçado no decorrer dos tempos, até que alguém comece a refletir sobre e a questionar sobre isso. Agindo assim, esse indivíduo se priva do prazer e comprime o fluxo de força da vida, criando tensões interiores e alimentando ainda mais a sua imagem. Criam-se, desse modo, padrões compulsivos, negativos ou círculos viciosos que se autoperpetuam. Então, a pessoa vai se prejudicando, ela não demonstra os sentimentos, ela não põe para fora, ela deixa lá dentro porque não pode, não é bem aceito, não é? E isso vai causando problemas emocionais para a pessoa e uma série de outras coisas, vai se perpetuando. Num outro exemplo, uma pessoa pode não demonstrar que possui necessidades. Sendo assim, ninguém entenderá que ela precisa de algo. Ela não entenderá porque é tão irrealizada e sempre estará à espera de que alguém a recompense por ser tão despretensiosa, né? Então a pessoa fica lá, ela nunca diz que precisa de algo. Ela sempre faz tudo sozinha, ela não precisa de nada. Então as pessoas, elas observam e elas percebem que essa pessoa não precisa de nada. Só que essa pessoa que se coloca nessa posição de não precisar de nada, ela precisa. E ela não entende porque ela não fica pedindo nada para ninguém e ninguém se preocupa com ela. Então ela se ressente disso dentro dela. Só que quem está lá fora não percebe, porque ela não demonstra. Então ela nunca vai entender por que ela está insatisfeita, na verdade.
ela fica insatisfeita, porque todas as pessoas gostam de ter pessoas, não é? Ninguém é uma ilha que fica sozinho e acabou. As pessoas que ficam muito solitárias, elas começam a ter problemas emocionais e graves. Pessoas que se isolam, são pessoas que acabam gerando muitos problemas emocionais, né? Até psiquiátricos às vezes. Por quê? Porque não existe o contato. O ser humano é um ser social, né? O ser humano, ele não pode ficar só. Ele pode dentro de um limite, mas ele não pode se isolar totalmente, porque senão ele não consegue ter uma vida saudável, não é? Essas pessoas não sabem que é o seu comportamento que faz com que a vida confirme a sua crença errônea. Com efeito, as imagens têm um poder magnético. Olha aqui o que ele diz, né? Ele diz que a gente atrai aquilo que a gente vibra, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente acredita. A gente atrai isso. É o poder magnético. Essas imagens que a gente cria, essas concepções errôneas, tanto quanto as boas concepções, tudo isso tem um poder de atração. Aí a gente atrai aquilo que a gente emana. Por que que a gente atrai? Porque a gente precisa aprender com aquilo, não é? Então, quando a gente está sozinho, até me lembrei agora daquela frase de Jesus, né? Quem pouco tem, até o pouco que tem lhe será tirado, né? Essa frase sempre me vem à mente. A pessoa tem tão pouco que até o pouco ela vai deixar de ter, porque é o que ela está atraindo. Se eu sou uma pessoa próspera, não de dinheiro, mas de tudo, se eu tenho prosperidade de sentimentos, de acolhimento, se tudo que eu faço é próspero, eu vou atrair prosperidade para mim e pessoas prósperas. Quanto mais eu tenho, mais eu vou recebendo. Por quê? Porque eu estou atraindo isso. Então, essa é uma parte interessante do livro e que a gente precisa pensar, refletir sobre tudo. Conforme a criança cresce, o conhecimento emocional antigo entra em contradição com o conhecimento intelectual recentemente obtido, né? Então, estamos aqui com os nossos conhecimentos antigos. Quando a gente começa a participar de encontros, a ler livros, a fazer cursos, a ter experiências na vida, conhecer outras pessoas, a viajar, enfim, começamos a ter experiências. Tudo aquilo que a gente tem como certo começa a entrar em conflito, muitas vezes, com as coisas novas que a gente recebe. E aí a gente vai escolher se a gente vai continuar nesse caminho ou se a gente vai recuar e se afastar desse caminho. Se a gente resolver que, puxa, eu não pensava isso, esse é o caminho que eu vou seguir mesmo, nossa, é isso mesmo, aí eu sigo nesse caminho, aí as coisas começam a se revolucionar dentro da gente, inclusive tudo aquilo que a gente aprendeu. E se a gente não tiver tanta resistência, a gente consegue ir modificando, né? Por isso que, muitas vezes, um processo terapêutico, ele pode nos ajudar muito, porque existe a visão de uma outra pessoa, né? Uma outra pessoa que estuda e estudou, porque sempre precisa estar estudando, sobre a psique humana, né? Então, um terapeuta, ele tem esse estudo, e ele tem os conhecimentos dele também, né? As experiências de vida dele, ele tem. Então, quando a pessoa entra em contato com esse outro ser humano, muitas coisas entram em choque. Muitas vezes entram em choque tão forte que a pessoa vai embora, a pessoa não quer continuar essa terapia. Outras vezes dá tão certo que a pessoa começa a expandir muito sua mente, porque ali ela encontrou, né?
E isso acontece em cursos que você faz, em palestras que você assiste, em pessoas que você conhece, pessoas diferentes. Basta que a gente se abra para a vida, né? Que a gente pare de ficar com a nossa mente fechada em conceitos como aqueles, né, que a gente aprendeu na infância, que não pode passar debaixo da escada, né? Então a gente começa a abrir a nossa cabeça. Com isso, muito conteúdo emocional antigo vai sendo abafado até que não seja mais visto conscientemente. Então, essa é uma parte importante que a gente também saiba, né? Muita coisa que a gente aprendeu acaba ficando assim, ah, eu não quero isso não, eu quero isso, eu não quero isso. Aí eu começo a abafar. Quando eu não trabalho o conteúdo, eu abafo esse conteúdo. Eu deixo ele para lá porque ele não me interessa. Então, dependendo do tipo de conteúdo que eu recebo novo, eu abafo aquilo lá. Então, por exemplo, se eu vou em uma doutrina qualquer aí, numa igreja que doutrina as pessoas, não é? O que pode acontecer? Muito do que eu tinha ali vai ficar abafado, não vai ser trabalhado. É o que ele fala no começo aqui do livro, né? Da questão da vida espiritual e o caminho, e da psicoterapia e o caminho. Né? Então, há de se ter um equilíbrio em tudo isso, para que a gente possa não abafar nada, mas sim integrar tudo. A gente integra tudo, né? Não é nada separado, é tudo junto. Tudo precisa ter um lugar equilibrado na nossa vida, não é? Até o que a gente aprendeu na vida no passado, a gente vai adequar, porque não vai ser esquecido. Tudo aquilo que a gente aprendeu no passado não vai ser esquecido, vai ser ressignificado, vai receber um novo olhar. Não vai fazer puff e sumiu. Não existe isso. Os traumas que a gente já sofreu não vão desaparecer, não vão deixar de existir. Não existe terapia que vai fazer isso, não existe pessoa, não existe igreja, não existe lugar nenhum que vai fazer isso. Simplesmente porque a gente aprendeu e viveu aquilo. E tudo que a gente viveu é um patrimônio do nosso ser, do nosso espírito, né? É o nosso patrimônio. Agora, o que eu faço com isso? Essa é a questão, né? Eu pego isso que eu já tinha e eu transformo em algo melhor. É como energia. Energia não é boa nem ruim. Energia é energia. Basta que eu saiba o que eu faço com ela. Porém, quanto mais o conhecimento emocional é asfixiado, mais forte se torna, limitando o desenvolvimento do nosso potencial. Então, quando eu faço algo, se eu pego um conhecimento novo e eu abafo aquilo que está ali, as minhas ondas, abafo, asfixio, o que acontece? Vai ficando forte, vai ficando forte, vai ficando forte, até que começa a acontecer as coisas, né, na nossa vida. Acontecem as doenças, acontecem os problemas emocionais, a gente fica travado, que é limitar o nosso desenvolvimento, tá? Começa a ser limitado o nosso desenvolvimento. Daí a grande importância de se levar essas imagens à luz da consciência. Então, olha só a importância da gente trabalhar. Então, quando eu entro em contato com um conteúdo novo, que se conflita com o que eu já tinha, não é para eu pegar e jogar lá de lado e esquecer. Não, eu trago isso que está aqui, conversando com isso que está aqui, desse outro lado, e vamos entrar num acordo. Não adianta querer tirar do meu caminho, porque não vai sair do meu caminho. Já está ali, já faz parte da minha vida. É essa aceitação que a gente vai precisar ter, né?
do que é nosso. A responsabilidade, por isso que é nosso, seja lá o que for. Para descobrir se você tem essas imagens distorcidas e inconscientes em seu interior, você pode buscar responder a algumas perguntas como. Então, ele vai fazer algumas perguntas lá no livro para que a gente se pergunte e, dependendo da nossa resposta, com certeza nós temos aí imagens distorcidas. É lógico que a gente tem, né? Eu não tenho a mínima dúvida. Então, vamos lá as perguntas. Aí cada um pensa nas respostas, né? Como você se sente em relação a si mesmo e a sua vida? Até que ponto a sua vida tem sentido? É plena e rica? Você se sente seguro, segura com os outros? Você se sente à vontade em relação ao seu eu mais íntimo, na presença dos outros? Ou, pelo menos, com certas pessoas com quem você tem alguns objetivos em comum? Ou seja, você é você perto das pessoas, sem ter que ficar fingindo ser o que você não é? Você fica à vontade sendo você mesmo? Quanta alegria você é capaz de sentir e dar e de dar e de receber? Ele não falou só de dar, ele falou dar e receber. Quanta alegria você tem de receber e de dar? Você é atormentado, atormentada por sentimentos, ansiedades e tensão, ou pela solidão e por uma sensação de isolamento? Isso acontece. Você precisa de superatividade para superar sua ansiedade? Muitos ficam inconscientes da sua ansiedade, mas se sentem estagnados, entorpecidos, apáticos e paralisados. Então, tem muitas pessoas que acham que não têm ansiedade, mas elas têm isso daqui, ó. Sentem-se estagnados, entorpecidos, apáticos, paralisados. Isso nada mais é do que uma ansiedade enrustida ali, que vem para o mundo, vem para o externo, né? Com uma outra aparência. Aos poucos, você começará a agir do íntimo para a periferia e não mais o inverso. Ou seja, daqui a pouco você vai ser o que você realmente é e não ficar sendo o que os outros esperam de você. Porque toda vez que a gente é o que a gente é realmente, olha, algumas pessoas não vão gostar muito, mas outras vão chegar. Isso não tem como. Vai ser assim. Pode ser que algumas pessoas que estão conosco agora não nos queiram mais. É assim que acontece. Mas que virão outras pessoas, virão. Quando você age a partir do centro, a segurança e a satisfação vêm de uma fonte interior profunda. Então, está vindo do centro. Você se sente. Você não fica mais agindo porque está acontecendo isso, aquilo, aquela outra pessoa fez aquilo, ou você precisa ser assim por causa daquela pessoa, por causa daquela situação, não. Você é o que você é e você sente isso vindo de dentro. E isso te traz uma segurança muito grande. Até mesmo quando você está só, você sente essa segurança e esse prazer de estar na sua própria companhia, né? Viver de acordo com o nosso centro, aqui é o progresso no caminho. Viver de acordo com o nosso centro não significa que não teremos mais satisfação em termos reconhecimento ou devamos ficar numa jornada solitária. Significa que não dependeremos mais disso para nos sentirmos plenos. Ou seja, eu não tenho mais aquela carência toda. Eu gosto de estar com as pessoas. Eu gosto que as pessoas digam que, olha, como você é uma pessoa agradável, como, olha, você fez algo tão legal. Isso nos deixa, assim, felizes.
Lógico, isso é importante, isso nos motiva, mas eu não tenho essa necessidade para ser feliz. Isso me deixa feliz. Mas se eu não tenho isso, tudo bem. Eu não vou parar o meu caminho, eu não vou entrar em depressão, eu não vou me diminuir para que alguém me veja, me diminuir para que alguém me aceite. Eu não vou fazer uma série de coisas que eu poderia estar fazendo para ter a opinião favorável das pessoas. Eu consigo lidar melhor com as frustrações. Eu consigo, inclusive, sentir a minha dor e trabalhar essa dor. Isso é necessário. A dor faz parte da vida. As frustrações fazem parte da vida. Nem sempre a gente vai ter o sim. Muitas e muitas vezes a gente vai ter o não. E nós vamos ter que lidar com isso. E quanto mais estivermos no nosso centro, muito mais facilmente a gente vai lidar com tudo isso. Vamos sofrer? Vamos. Mas é um sofrimento com mais segurança, com mais força dentro de nós. O reconhecimento vem como um acréscimo, como um estímulo, e não como objeto de uma carência ou de uma dependência. Ou seja, eu estou com uma pessoa, não porque eu quero aquela pessoa, porque eu me encosto nela e eu preciso dela, não, porque eu e ela somos uma potência juntas. Eu sou uma potência, ela é uma potência e juntas nós somos melhores. Porque é legal caminhar junto. Não é legal ficar sozinho. É legal estar juntos, não é? Termos companheiros, termos companheiras, isso é muito bom, mas não é bom a gente ficar dependendo, a gente ficar pendurando nas pessoas, pendurando nas coisas, pendurando em objetos, sabe? Em animais. Isso não é legal. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai espanar com tudo isso. Então, a melhor forma mesmo é a gente se trabalhar, né?